Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Vídeo saindo bem tarde, eu sei disso, de madrugada, mas se você que tá vendo cedinho, já chega e já fica atualizado desde amanhã pro jogo que vai acontecer às 5 horas da tarde, CRB e Criciúma no estádio Rei Pelé. Jogo que CRB ainda naquele loop, ganha, provavelmente ganha em casa, perde fora ou não ganha fora, fica sempre ali longe. Começa a sonhar com o G4, acaba deixando o sonho de lado, e o Criciúma que também está aí nessa busca pelo G4, pelo acesso, depois de muitos anos, desde 2014 o Criciúma não disputa uma Série A. Então vem comigo, jogo importante e com muito detalhe para você. Bom, dando aquela passada no visitante que tem muita coisa para falar. Me arrisco a dizer que pela primeira vez nesse segundo turno temos mais coisas para falar do visitante do que do CRB. Bom, o time do Tencate, já velho conhecido aí, principalmente pelas campanhas no próprio Criciúma, vem muito irregular. É um dos times que menos empatou na competição, são apenas 6 empates, e é um time que perde muito e ganha muito. É um time que não consegue manter uma sequência boa de jogos. Não tem 3 vitórias seguidas, 4 vitórias seguidas. Sempre é 1 a 2 vitórias seguidas, derrotas seguidas, uma vitória, uma derrota. É um time muito irregular. E que por uma boa parte ali do campeonato viveu uma dinâmica parecida com o do CRB. Uma boa campanha em casa, uma irregular fora. E também por isso não consegue tanto ameaçar a galera lá do G6. Porque a galera do G4 tá... O Vitória dando uma distanciada, mas Juventude, o Atlético Goianiense, o próprio Sport estão ali numa zona perigosa. O G6 vai ser animado, principalmente essas últimas duas vagas do G4. Enfim, aí dando uma passada geral nesses números, o Criciúma tem tem 51 pontos na oitava colocação. Por que eu tô falando isso? Porque o CRB, esse sim, tem 49. Tem 49 pontos e está na décima colocação. Ou seja, o CRB ganhando, automaticamente passa pelo menos um time na tabela. Pode passar dois, pode ficar justamente na oitava colocação do Criciúma. Então é mais um confronto direto do CRB em casa. Tem bons históricos recentes em confrontos diretos em casa. Ganhou do Guarani, ganhou do Vitória. O problema mesmo do CRB é fora de casa. A equipe do Tencate vai tentar compensar um jogo que a gente já vai falar, que foi o último jogo em casa da equipe do Tigre. Beleza? Bom, falar um pouco desses destaques dessa galera que ajuda a campanha do Criciúma. Dois grandes destaques, na minha opinião. Os dois ofensivos. O Éder, que é atacante da seleção italiana, inclusive, disputou o final de Eurocopa pela seleção italiana, ao lado ali do brasiliano Pelé no ataque, uma equipe comandada pelo Antônio Conte. Enfim, disputou final não, perdão, semifinal, lá em 2016. Só corrigindo aqui rapidinho. Jogador que fez sucesso na Itália, pela Sampdoria, pela Inter de Milão, voltou ao Brasil, não foi tão bem no São Paulo e voltou para o seu clube de formação, que é o Criciúma. Ele completou na última partida 600 jogos profissionais pelo seu clube do coração, o clube que ele quis voltar e que, segundo as notícias, vai encerrar sua carreira. Está sendo importante para essa campanha do Criciúma, artilheiro com 7 gols, artilheiro isolado do time na Série B, um jogador que é muito experiente, mas muito bom tecnicamente também. Perdeu a melhor valência dele, na minha opinião, que era a força física. Quando ele jogava na Itália, ele jogava muito aberto pelo lado direito, como ponta direita. Hoje ele joga como centroavante, até pela boa estatura, por saber fazer gols, tá se dando bem lá e com, obviamente, a experiência. E aí o Éder tem 7 gols e é um dos principais jogadores aí para ficar de olho na partida de amanhã. Ou de hoje, né? Provavelmente você já tá vendo no dia da partida. Enfim, outros destaques. Na minha opinião, o outro destaque, na verdade, antes de falar de outros nomes, é o Felipe Matheus. O Felipe Matheus, ele é top 3, na minha opinião, meio-campista dessa Série B. Ele tem 8 assistências e 4 gols. Maior assistente do Criciúma disparado, um dos maiores da Série B e um cara muito interessante, meio-campista canhoto, gosta de cair mais pelo lado esquerdo, mas que cai por dentro também, não é um 10 tão clássico, mas é um 10 muito dinâmico, cai pela esquerda, centraliza, volta para iniciar o jogo, bate bem na bola, principalmente para essa bola mais cruzada, essa bola para assistir os seus companheiros, obviamente. 8 assistências e não é à toa, eu acho que é um dos jogadores
que não fica no Criciúma pro ano que vem. E me arrisco a dizer que times que subirem para a Série A, ou até mesmo times na Série A que não foram tão bem nesse ano, ou financeiramente não tem tanto poderio, por exemplo, um Cuiabá da vida, creio que vai ser um bom mercado aí pro Felipe Matheus. Está se destacando demais. É um meio-campista que eu gostei muito de ver jogar. Fez um primeiro turno melhor, na minha opinião, do que esse segundo, mas é um cara muito perigoso. É um cara que, imagino eu até que Falcão ou Lucas Lima vão ter um pouquinho mais de cuidado ali naquele meio de campo. Estão de olho também no camisa número 7 do Criciúma, o Felipe Matheus. Outros destaques aqui rapidamente, só para ilustrar esse time do Criciúma. Marcelo Hermes pelo lado esquerdo, lateral esquerdo, experiente, campeão de Copa do Brasil pelo Grêmio, jogou em Benfica, enfim, lateral muito técnico, apoia muito bem, é bom num 2, não tem tanta velocidade, mas não compromete tanto na marcação. Mesmo sem tanta velocidade para recompor, é um cara muito experiente, sabe usar os atalhos do campo. Bom lateral esquerdo e, na minha opinião também, um dos caras mais técnicos na posição na Série B, junto com o Romão e outros nomes. Dois atacantes, Fabinho, que é um dos vice-artilheiros do Criciúma, Fabinho que jogou aqui no CRB ano passado, tem 5 gols, e não tá jogando tanto, quem tá jogando mais ao lado do Éder é justamente o Igor, que é um atacante que se destacou pelo próprio Criciúma ano passado, foi muito bem pelo Tigre, saiu pro Ceará, o Ceará na barca que está, não soube aproveitar o Igor, ele voltou pro Criciúma e tá bem por lá. Cara que tem muita força física, muita explosão, é alto, mas joga aberto pelo lado esquerdo, tem a velocidade, tem a impulsão, tem a força física, presença de área, junta ali com o Éder para fazer mais volume no campo do adversário, principalmente na grande área do goleiro adversário. Cara, muito perigoso. Pouquinho limitado em alguns quesitos, mas um jogador que a gente não pode deixar de pontuar. Pode ser um cara importante, principalmente ali nas costas do Hereda, que é um lateral que costuma apoiar muito. Então, Felipe Matheus e Igor por ali pode até fazer um pouco o Hereda dar uma segurada nos apoios. Enfim, vamos observar o comportamento desses caras pelo lado esquerdo e, obviamente, qual vai ser o comportamento do Hereda nessa situação. Enfim, só aquele balancinho também em geral nas suspensões, nas voltas da equipe da adversária também, perdão. O Criciúma vem com duas peças interessantes, uma para voltar a jogar e outra fora. O zagueiro Ryan foi expulso no último jogo contra a Chapecoense, então não joga, zagueiro titular, vem com pelo menos uma alteração na defesa, obrigatoriamente, a equipe do Tecate. E o Viseu, Felipe Viseu, jogador conhecidíssimo no futebol brasileiro, também é um dos vice-artilheiros com 5 gols da equipe do Tigre, e vai voltar a ser opção, provavelmente começa no banco. Boa opção para o segundo tempo, Viseu. Não é o jogador que se esperava quando apareceu no Flamengo, mas é um bom centroavante canhoto, que já não é tão convencional de achar no mercado, sabe fazer gols, não tem tanta potência física, tanto para correr quanto para embate, por conta das inúmeras lesões que ele teve nesse pouco tempo de carreira que ele tem, mas bom jogador sim para o segundo tempo, 15 minutos finais, ótima opção e está voltando justamente nesse jogo para ser opção no banco da equipe lá da Terra do Carvão, lá de Criciúma. No mais, eu acho que é isso, não, tem mais uma coisa para falar, quase que eu esqueço. Enfim, vamos dar uma passadinha só no último jogo do Criciúma, que é importante pontuar. O Criciúma jogou um clássico contra a Chapecoense em casa. Perdeu 2-1 para a Chape que vem lá embaixo, que tá brigando para não cair, e foi um jogo muito ruim no geral pro Criciúma, não só pelo resultado. Teve um jogador expulso que foi o Ryan, comprometeu um pouco a atuação e vinha com aquela questão que eu falei para vocês. O time do Criciúma vinha ganhando em casa e tendo dificuldade fora. E aí perde em casa a última, um clássico, contra um time que, querendo ou não é dos mais qualificados na Série B, não vive um momento, pelo menos, em posição de tabela igual o do Criciúma e ainda contou com um jogador expulso. Então parecia ser um jogo construído para os 3 pontos, para ganhar moral o Criciúma, para vir para Maceió no embalo, ganhando o clássico, subindo na tabela, vindo pegar um adversário direto e se transformou completamente. O time vem desfalcado, vem de uma derrota em clássico, vem um pouco com desconfiança, que é normal, porque vai pegar um dos melhores mandantes da Série B, e um time que não perde em casa há muito tempo. Então, psicologicamente, em questão de clima, o Criciúma não vem nas perfeitas condições. Acho também o seguinte, o Criciúma, como você está vendo aqui na artezinha,
Dos últimos 3 jogos, venceu 2 apenas e perdeu 3. Pode entrar numa sequência muito negativa numa hora muito ruim, faltando 5 jogos, porque após a partida de amanhã se encerrar, faltaram 5 jogos para se encerrar a Série B. Ou seja, se o Criciúma for mal amanhã, vai ser mais um dos times que, na minha opinião, mesmo com uma chance matemática, tem que começar já a organizar o ano de 2024. Então, assim, Criciúma, na minha opinião, não vem confortável. Vai vir pressionado, vai vir querendo vencer de alguma forma ou tentando arrancar o máximo de pontos possíveis. Não vejo um Criciúma que não vai tentar bater de frente com o CRB, mas isso aí pode atrapalhar por conta da pressão psicológica e de momento, porque se volta sem ponto nenhum na bagagem de volta para Santa Catarina, pode começar já a dar um adeus, a começar a entender o 2024, o que errou em 2023, porque, na minha opinião, uma derrota amanhã do Criciúma também já entra ali naquele bolo de times que não adianta botar o pé no acelerador, porque não vai adiantar de muita coisa, você só vai gastar energia, dinheiro para um resultado que provavelmente não vai vir, que é o acesso, beleza? Enfim, vamos falar do CRB. Eu não tenho tantas coisas para falar do CRB porque eu tô sentindo que meus vídeos estão ficando longos e eu falando sempre a mesma coisa porque o CRB é isso. É um loop infinito, como eu falei na última publicação sobre o CRB. É um time que não sai do lugar. Então vamos falar justamente do jogo do CRB contra o Ituano lá em Itu. Eu vi alguns torcedores falando que a postura até mudou um pouco aqui, um pouco ali para o PP. Vou dar a minha opinião. Não achei que a postura do CRB mudou. Achei que o CRB fez um primeiro tempo horrível, onde o Ituano jogou muito melhor, onde o Ituano levou perigo ao gol do CRB, do Diogo Silva. Talvez não tenha sido grandes chances assim que o torcedor do CRB está falando, nossa, se aquela bola do Ituano entrasse, mas o Ituano jogou melhor sim o primeiro tempo. O segundo tempo ficou um pouco ruim tecnicamente, o CRB teve algum controle ali em poucos momentos e teve uma grande chance com o Anselmo Ramon que ele isolou a bola. No mais, eu não vi essa mudança toda de postura do CRB. Eu vi um CRB que continuou não querendo vencer o jogo em muitas partes da partida. Um CRB que não quis controlar tanto, que não quis pressionar fora de casa, que não teve uma grande postura fora de casa, até porque no primeiro tempo o Ituano pressionou pra caramba a saída de bola do CRB e o CRB não teve alternativa nenhuma, não teve saída. O CRB aceitou a pressão do Ituano e não criou nenhum mecanismo para sair de escape, para tentar voltar ao seu dono da partida. 2 momentos ali, com Romão, com o próprio Anselmo junto com o João Paulo e morreu por aí. Segundo tempo também, frisando, só a chance com o Anselmo Ramon. Porque aquela que o torcedor tá falando no finalzinho, tal, que o goleiro defende, o Anselmo estava impedido, não ia valer nada. Então eu só vou considerar que poderia valer, que foi aquela isolada que ele deu. No mais, não vi mudança de postura nenhuma mudança drástica. Lampejos de um time que buscou o gol em pequenos momentos e só. Muito pouco para quem estava discutindo uma possível mudança de postura para trazer os 3 pontos fora de casa. E muito me estranhou a maneira relaxada do Daniel Paulista, do Samuel Ramon na entrevista, de acharem um resultado bom. Parece que estava dentro do planejamento, o empate. Queria entender esse planejamento, se ele é mesmo para subir. Porque se for presidente, diretor, enfim, falar na imprensa que ainda está acreditando no acesso, que vai continuar com o bicho no mesmo número de dígitos, e esse for o planejamento para estar fora de casa contra o Ituano, para subir, tem algum desencontro de informação aí. Alguém não está falando o que de fato é o planejamento do clube, porque, na minha opinião, empatar com o Ituano fora nessa reta final é para ficar na Série B. Enfim. Notícia boa pro CRB contra o Criciúma. Falcão volta. Auremi não jogou mal, não estava mal na partida, mas infelizmente saiu machucado de maneira forçada e até ficou assim. Não vou falar que deu dó, deu pena, porque não tem essas coisas comigo. Mas, de certa forma, a pessoa entende o momento ali, fica um pouco chateado, porque é um cara que começou o ano bem, estava tendo oportunidade e se machucou, teve que sair de maneira forçada. Mas ótima notícia pro CRB no geral. Falcão é o melhor jogador desse meio campo do CRB, na minha opinião. Mais importante, tanto para a questão defensiva, quanto também para a questão de saída de bola. Grande notícia pro CRB nesse sábado, se você já estiver assistindo no sábado. Renato provavelmente volta para ser opção. Renato vive grande fase? Não vive. Mas o CRB quase não tem opção no ataque. Na minha opinião, ele ter entrado na última partida
Longini e outras peças para tentar mudar o cenário do CRB no segundo tempo, mostra o quanto esse banco do CRB é deficitário. Longini morto no segundo tempo, entrando na partida. Não mudou nada no segundo tempo do CRB. Então o Renato estando no banco como uma opção é muito mais interessante do que 1 milhão de peças que o CRB tem no banco e quase nunca usa. Então na minha opinião, mesmo com a má fase do Renato, ele no banco, opção para o segundo tempo, é uma boa sim, é melhor do que muita opção que o CRB vai levando e não vai utilizando quando tem aí nos seus suplentes, beleza? O Rômulo tá fora, prossegue fora, e é um desses jogadores aí que, na minha opinião, sempre tá no banco, sempre é utilizado e não muda muita coisa. Teve ali lampejos de bons momentos, jogo contra o Ceará, o jogo que foi depois do Ceará, não me lembro agora se foi contra quem foi, meu Deus, esqueci agora, mas que ele dá assistência pro gol do Renato, mas foi só ali naquele momentinho durante a competição. O Rômulo é muito limitado, é um desses atletas que, na minha opinião, o CRB traz de maneira desnecessária. Infla o elenco com jogadores que são pouquíssimo úteis. Enfim, continua fora por lesão. Espero que ele se recupere, óbvio, não vou desejar o mal dele, mas não acho que é uma notícia triste para a torcida do CRB. Enfim. Bom, e quando eu falei que achava estranho a questão de uma fala da direção no geral, de que vai manter a luta pelo G4 e manter premiação, tudo isso, e uma comemoração contra o Ituano pelo um ponto, para mim não convergem, são divergentes, não combina, vem também passando pelas coletivas desse meio de semana. Ramon Menezes falou que tá já aí querendo ficar no CRB, mas tá emprestado, o CRB precisa correr atrás. Normal. O Ramon encaixou, foi uma grata surpresa no CRB. Tá bem, tá muito melhor do que ele estava nos últimos 2 anos no Cruzeiro e no Atlético Goianiense, então é natural que ele queira permanecer. Não acho estranho essa parte. Acho estranho a quantidade de pauta sobre renovação. Ele foi a primeira e principalmente Daniel Paulista, falando que o CRB já procurou ele para renovação. A renovação do Daniel Paulista já parece para mim um indício de vamos prosseguir para o ano de 2024 na Série B. Porque, na minha opinião, mesmo que o CRB suba no milagre, porque para mim agora só na base do milagre, muita combinação de resultado e o CRB sendo perfeito até o final do ano, Daniel Paulista era um nome que não tem experiência nenhuma na Série A. Então, se você for fazer um planejamento para a Série A, você pode repensar ter ou não o Daniel Paulista. Você, antes da Série B acabar, já assinalar que quer renovar com o seu treinador e com as chances relativas que o CRB tem, para mim isso não é um recado para a torcida de que o CRB vai brigar até o último segundo pelo acesso. Enfim, acho muito estranho esse clima no CRB. Falas que dizem que o acesso é o objetivo ainda e vai ser até o final do ano. Posturas e atitudes durante as semanas, durante os jogos, que não refletem essas falas. Então acho muito divergente isso. De um lado, falas de direção de que, sim, G4 é o objetivo ainda. Postura de atletas, de elenco, de comissão técnica em jogos, em coletivas, que não parece tanto assim. Se vocês forem relembrar um pouquinho atrás, o próprio Hereda falou no momento de oscilação ali do CRB, mesmo naquela boa fase, naquela boa sequência, que os 45 pontos eram prioridade. Isso quando a torcida já falava numa briga, numa arrancada pelo acesso. Então converge muito o que uma parte do CRB fala e outra parte acaba também falando durante a semana. Não sinto segurança nessa transmissão de objetivo que o CRB tem para o seu torcedor. Isso vai refletir nas arquibancadas, isso vai refletir na rede social, vai refletir em tudo. E é isso que eu enxergo quando vejo o jogo do CRB, quando vou transmitir o jogo do CRB e quando acompanho as redes sociais do clube. Enfim, fica aí a minha opinião sobre isso. Acho muito estranha essa divergência de comentários. E para acabar, o que é que eu acho do jogo? Acho um jogo que o CRB vem bem. Dito tudo isso, o CRB vem bem em casa. O CRB, mesmo quando perde fora, quando não joga bem fora, vem pegar o Vitória, vem pegar o Guarani, vem pegar o Criciúma, sempre, na minha opinião, sendo sempre favorito, porque manda muito bem os seus jogos em casa. Então, o CRB deve vir com a mesma postura das últimas partidas no Repelé.
O time vai tentar impor, o time vai tentar ser o melhor em campo, não vai querer sofrer tanto. O CRB está se expondo muito pouco quando joga em casa, garante o resultado, se expõe pouco, leva os 3 pontos para casa. Não vejo nada muito diferente disso. Vejo diferente no Criciúma. Criciúma vai ter que vir atrás dos 3 pontos para compensar a última derrota se quiser continuar sonhando. Até porque tem uma posição um pouco mais confortável que a do CRB. Então o Criciúma vai ter que sair mais para o jogo. Obviamente, a gente sabe que jogando fora de casa você fica mais cauteloso, mas não vai ser tão cauteloso assim a equipe do Tigre. O Tencate vai ter que botar essa equipe um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais ofensiva, vai tentar pressionar o CRB. Pode ser um problema, porque o Guarani não pressionou tanto o CRB, o Vitória não pressionou tanto o CRB, e aí pode ser um novo teste para o Galo dentro de casa, ou pode ser bom, porque o Criciúma pode ir para cima de maneira desesperada e o CRB aproveitar. Vai muito da postura do CRB. Se continuar na postura que está em casa, acredito que vai ser a segunda opção. O Criciúma vai sair no desespero e o CRB vai aproveitar. Mas vamos ver aí depois desse tropeço contra o Ituano se os jogadores de fato já vão deixando claro que a Série A não é tão objetivo ou se vai de novo ganhar em casa, fazer cálculo para na próxima rodada ver no que dá, se vai prosseguir nessa busca pelo G4 ou não. Beleza? Obrigado por acompanhar o vídeo. Espero você na transmissão do Na Rede, do jogo do CRB e do Criciúma. Na verdade, eu não tenho certeza se eu vou, mas se eu não for, assista de qualquer forma, porque a transmissão é espetacular. Beleza? Redes sociais aqui embaixo para você me seguir, muito conteúdo nessas outras redes sociais durante a semana. Então, se você gosta dos meus comentários, me acompanhe que tem muito mais por lá. Deixe seu like, se você é novato no canal, se inscreva, ligue o sino das notificações e principalmente compartilhe esse link para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, esse conteúdo aqui, que eu sempre espero ser diferente, tentar trazer coisas novas do que você geralmente vê aí na mídia, aqui no Estado de Alagoas. Então, um grande abraço para você, obrigado por apoiar esse projeto e espero você para os próximos vídeos e conteúdos. Tchau!